provavelmente também usa uma espada. Ela respondeu sim. Esta é a melhor arma. Von notou que sim. Ela concorda. Espadas são as mais legais. Eles são tão legais para cortar algo. A menina sorriu sonhadoramente quando o tímido perguntou que ela também conhecia esse sentimento. Von virou o olhar para o lado. A menina pegou sua arma e sorriu feliz. Quando ela disse a ela que sua espada parecia legal. E ela explicou que o mestre deu a ela. E o Doc dela olhou para cima e pensou que por algum motivo ele se sentiu culpado. Von, andando atrás dele, disse que o dela também era muito bom. O cara se virou e perguntou indignado por que ela falou normalmente com ele. Mas foi rude com ele. Jane pensou por um momento. E então respondeu que ela só gosta de adultos legais. Jill olhou para cima com atenção porque ouviu algo. O menino agarrou o cara pela camisa. E ele ficou surpreso com sua ação. A garota parou e ouviu. Depois que o cara falou que tinha alguém aqui. Jill olhou para o jovem, que não se mexeu e pensou que era você. Juni Yuki Doc cerrou o punho e congelou. Vozes vieram de cima dizendo que todos estavam danificados. Talvez houvesse mais. Aqui está um. 4 caras ficaram perto da parede. Um deles disse que tem certeza de que há muitos deles aqui. E o segundo respondeu que ele está dizendo a ele com certeza. Ele comprou esta informação do profeta por 1000 moedas, embora sejam estranhas. Eles não estão enganados. Os heróis olharam por trás dos degraus. Jay perguntou quem era. Eles não estavam na estação. Doc sugeriu que parecia que eles tinham chegado aqui pela entrada principal. A menina baixou os olhos e perguntou o que estava vindo da superfície. Mas havia gás venenoso lá. E havia um script. O cara explicou que os tipos de scripts e a velocidade de passagem eram diferentes. Eles provavelmente terminaram mais rápido do que eles. Shai olhou para a frente e sussurrou. Se o envenenamento não for grave, a carne de animais subterrâneos ajuda. E Doc pensou que os profetas, eles não foram mencionados nos métodos de sobrevivência. Um homem com uma mochila nas costas colocou as mãos no cinto e se ofereceu para entrar. E Doc estava pensando. E em geral, só ele e June deveriam saber sobre a masmorra escondida. Agora, porque existem tantas diferenças em relação ao romance? Os caras se viraram para a parede e ficou no centro do círculo de luz. Os heróis olharam para o que estava acontecendo de surpresa. Os caras desapareceram e o feixe de luz começou a diminuir. Von abriu a boca surpresa e gritou. Isso é o que aconteceu agora. Doc caminhou até a parede com as pinturas. Olhou para eles e pensei que todos os pôsteres tinham sido cortados. Ele levantou a cabeça e olhou cuidadosamente para cima, com o pensamento de que apenas um permaneceu intocado. Uma era esquecida pela humanidade estava voltando. O cara abriu a boca levemente e disse a si mesmo. Junho, filho da... De todas as opções que ele deixou esta... Os heróis congelaram no lugar.
quando um feixe de luz caiu sobre eles. Jane Gill começou a acenar com os braços e a menina gritou: "O que é isso? O que é isso?" Vaughn abriu a boca e levantou a mão. Quando Doc perguntou se ela gostava de filmes, ela respondeu claro que são filmes. O cara colocou as mãos no cinto e disse que talvez ela logo começasse a odiá-lo. A menina esclareceu o que. 2 notificações apareceram, dizendo que eles foram pegos no centro das atenções. E o filme estava prestes a começar a ser exibido. As pernas do cara começaram a desmoronar. Os heróis gradualmente começaram a desaparecer. Havia um raio de luz muito fino no fundo do pôster do filme sobre dinossauros. Doc ficou no chão com plantas crescendo ao seu redor. O cara colocou as mãos no cinto. Eles olharam para a frente juntos de surpresa. Os heróis olharam para o céu, de onde as penas caíam lentamente. Jay abriu a boca e disse com horror nos olhos: "Que tipo eles estavam em uma clareira. E havia uma floresta densa ao redor. E a garota gritou onde eles estão." Doc ficou em silêncio, enquanto os outros olhavam para ele questionando. O cara se virou e notou que eles estavam dentro do filme. Mas pensou consigo mesmo que este lugar foi criado pelas forças do proprietário do palco localizado no 8º andar da masmorra. Ele se lembrou dos pôsteres cortados nas paredes e começou a pensar que a essência do cinema. Masmorra foi o palco. Está escondido nos pôsteres nas paredes. Provavelmente, June planejou passar por tudo sozinho. Colocou as mãos no cinto. Olhou para ele e disse que estava ficando cada vez mais estranho. Jay perguntou que tipo de filme era. E ouviu a resposta que ela descobriria em breve. A menina olhou para o menino, que estava caminhando em direção às árvores e disse: "Mas você não pode simplesmente dizer." Então ela pediu à criança para parar. "Onde ele está indo?" Tímido correu atrás do menino que andava como se estivesse encantado. Gil parou e olhou para o grande besouro verde. A garota pegou a espada e gritou para o pequeno ter cuidado. O menino pegou o inseto com as mãos. Gil olhou para o besouro com admiração e disse: "Este é um Titanopetra, um inseto do período Triássico." Jay balançou sua espada e perguntou surpreso o que. A menina levou a espada para o lado. Anne olhou para a criança confusa. Gil segurou o besouro em suas mãos e sorriu de felicidade. A garota se virou apontando sua espada para o lado e perguntou ao cara o que havia de errado com ele. Doc respondeu que era Faber, um entomologista francês. O cara cruzou os braços sobre o peito. Olhou para o menino e pensou: "Não tenho certeza, mas parece que Gale encontrou um novo amigo. Parece que será mais fácil do que ele esperava." Notícias do Doc de que John deve ter perdido este filme por causa do conteúdo, já que a maioria das recompensas no cinema calabouços são baseados em enredos de filmes. A criança se virou e perguntou o que ele estava dizendo. E o cara continuou a pensar que, aparentemente, ele não sabia que havia um
recompensa importante neste filme. Jill se levantou e chamou o cara em voz alta. O besouro estava no ar ao lado da criança. Os heróis olharam para o menino com atenção. Uma enorme pata com garras pisou no chão. Os heróis olharam em volta com horror. O chão tremeu sob seus pés. Eles gritaram o que o chão. Houve uma forte explosão na floresta. 2 caras fugiram dele e pediram-lhe para salvá-los. Você olhou mais de perto e disse que esses eram os mesmos caras. As meninas olharam para a frente com surpresa. Um rosto terrível com olhos vermelhos e dentes afiados apareceu entre as árvores. Uma das meninas disse que ela parecia saber que tipo de filme era esse. Doc sorriu levemente. Olhou para a frente com cuidado e pensou que, de relance, um monstro da 8ª série podia ser visto. Quanto mais difícil a masmorra escondida, quanto mais íngreme a recompensa. O cara agarrou o menino nos braços. E eles começaram a correr gritando. Quando um enorme dinossauro saiu de trás das árvores, o predador abriu a boca e rosnou furiosamente. E os heróis fugiram o mais rápido que puderam. O cara com a mochila se virou e olhou para o monstro que os estava perseguindo. O dinossauro se virou e desferiu um golpe poderoso com sua cauda. Os caras voaram bruscamente e bateu as costas com força contra as árvores. O monstro congelou e olhou para o lado. Uma mensagem apareceu que um monstro do tipo terrestre classe 7, Tiranossauro Rexus, viu. O dinossauro virou, abriu a boca e olhou para os heróis com olhos vermelhos brilhantes. Doc exalou e colocou sua espada na frente dele. E Jay perguntou surpreso se ele ia lutar contra isso agora. O cara olhou para a casa próxima e disse que, para ir mais longe, eles devem derrotá-lo. E pensou consigo mesmo que o edifício que era visível atrás foi definitivamente o centro central de pesquisa. Doc olhou para a frente com concentração e disse: ela esqueceu que eles estão dentro do filme. Eles precisam de um final legal. O monstro levantou a cabeça e rosnou terrivelmente. Mas os heróis permanecem no lugar. Uma notificação apareceu que o Tiranossauro Rex ativou o medo de uma habilidade de predador. Uma mensagem apareceu que os blocos de habilidade da 4ª parede. O efeito do medo de uma habilidade predadora. Doc estendeu a mão para o lado e pediu ao menino para recuar. E Jay para ir para os lados. Jill olhou para a tela, com informações sobre o dinossauro. Uma mensagem apareceu que o personagem havia ativado o dinossauro na habilidade da ciclopédia. O menino olhou atentamente para a tela e leu: apesar de seu tamanho, os tiranossauros são bastante rápidos. Mas eles têm um ângulo de visão estreito. Então é melhor atacar de lados diferentes. Doc perguntou o que o cara olhou de surpresa para a criança, que disse que tinha visto no livro de referência. Quando criança, ele perguntou novamente que na infância. Menina explicou que em uma infância ainda maior, o
O dinossauro começou a correr em direção aos heróis, chutando poeira do chão. Doc desviou o olhar e disse que iria distraí-lo e deixá-los atacar por trás. E depois adicionei que este não era o melhor momento para testar novas táticas. O cara ficou parado, pernas abertas, e as meninas começaram a correr. Von correu com uma espada na mão, observando o animal e Doc atrás. Pensei como era bom que eles imediatamente o entenderam. Agora só ele pode desempenhar o papel de um tanque. Uma mensagem apareceu que a 7ª classe, monstro do tipo Terra, Tiranossauro Rex, o escolheu como alvo. O dinossauro se aproximou do cara e fechou bruscamente a mandíbula. Mas ele conseguiu pular para o lado e pensou consigo mesmo que eles poderiam facilmente derrotar Rex enquanto ele o distraía. Doc olhou surpreso para o menino, que estava gritando que ele iria distraí-lo. O cara gritou não. Gil gritou com confiança que poderia. E o jovem pensou que esta criança disse para ficar para trás. O menino abriu bem as pernas e estendeu o braço para a frente. E o monstro abriu bem a boca e estendeu a língua. Um inseto apareceu acima da criança, emitindo uma luz brilhante. O louva-a-Deus voou rapidamente em direção ao inimigo. O próximo momento, o inseto esfaqueou seu corpo nos olhos do monstro, do qual o sangue pulverizado. O dinossauro abriu a boca com raiva e dor e rugiu alto. Doc olhou para o que estava acontecendo com surpresa. O cara se aproximou do menino e pensou: não é de admirar que June quisesse buscá-lo. Depois do comando do cara que era hora de atacar, Jay cerrou os dentes, pulou e levantou a espada. Von abriu a boca, olhou para frente com confiança e balançou sua lâmina. As meninas atacam o monstro por trás, infligindo feridas em suas patas. Doc pegou a espada em sua mão, da qual mana emanava. Apareceu uma mensagem de que o atributo exclusivo do item, Fé Inquebrável, foi ativada. Uma notificação apareceu que o atributo Fogo foi selecionado. Doc correu rápido como um raio na parte de trás do dinossauro, ao longo de sua cauda, segurando uma espada flamejante em suas mãos. O monstro rapidamente balançou a cabeça, espirrando sangue ao redor. O tiranossauro balançou a cauda e jogou o cara para cima. Doc mergulhou a espada no corpo do animal. O cara começou a deslizar pelo pescoço do monstro, deixando um corte profundo. Von e Gil olharam o que estava acontecendo, com horror em seus olhos. Doc enrolou a boca e desviou o olhar. O cara segurando o cabo da espada com as duas mãos, pressionou o joelho no corpo do monstro. Doc puxou sua arma e pulou. E o dinossauro levantou a cabeça e rosnou, seu corpo envolto em fogo. O cara pousou tímido, correu até ele. E eles observaram cuidadosamente o monstro. Von e Gil ficaram ao lado, também olhando para o que estava acontecendo. A menina pensou que ela cheirava carne.
Fumaça estava saindo da boca do dinossauro. Sua cabeça estava queimando. Ele olhou para cima. O corpo do tiranossauro caiu no chão, com um estrondo levantando nuvens de poeira. Duas notificações apareceram. Que ele tinha tornado-se o primeiro a destruir com sucesso a 7ª classe. Monstro do tipo terrestre, Tiranossauro Rex. Recebendo uma recompensa de 1000 moedas pela conquista. O cara com a mochila estava deitado no chão, cerrando os dentes e colocando a mão no peito. Doc chamou por ele. O cara levantou a cabeça do homem, segurando uma garrafa de água na outra mão, e pediu-lhe para se sentar e tentar respirar lentamente. O homem respondeu com dificuldade, dizendo obrigado. O homem abriu a boca e Doc derramou água nela. O homem virou a cabeça e começou a tossir sangue. Doc olhou para o homem ferido. E pensei que as feridas eram muito profundas. Ele não sobreviveria. E então perguntou como eles sabiam sobre este lugar. Ele disse com dificuldade: profetas. O cara esclareceu que tipo de profetas. O jovem arregalou os olhos quando ele ouviu a resposta, que eles receberam uma revelação. Ele pensou: que tipo de revelação? Doc abaixou a cabeça do homem morto no chão. Eles cobriram seu corpo com grandes folhas verdes. E o cara pensou que isso significa uma revelação. Absolutamente ridículo, mas interessante. Doc apresentou uma garota com longos cabelos brancos. E lembre-se que o único personagem do romance, quem pode ver o futuro, é Anna Croft. O cara virou a cabeça e olhou para seus camaradas. Sugeriu que eles fizessem uma pausa. E ele mesmo. Pensei que só poderia haver uma conclusão, dado que eles não vieram aqui eles mesmos, mas simplesmente vendeu informações para essas pessoas. Doc olhou para frente seriamente e percebeu que havia outros além dele. Nas prateleiras havia frascos de vidro, com líquidos de cores diferentes. O cara olhou para eles com um sorriso e pensou que... Ele pensou que eles estavam todos aqui. Até 20 deles. 4 mensagens apareceram com informações sobre os itens. O líquido vermelho é uma poção de aumento de resistência. O líquido roxo é um impulso mágico. O líquido azul é um impulso de agilidade. E o líquido verde é um aumento de força. Doc fechou o gabinete e ouvi Shai dizer que era muito mais saboroso do que cães-ratos. Notou que estava tão delicioso que ela estava prestes a chorar. E o menino disse que era carne de dinossauro. A garota com o rabo olhou questionadoramente para o cara. Von saiu com a criança com as palavras: mas isso é realmente surpreendente. Tudo é exatamente como no filme. Tímido caminhou até o cara e olhou por cima do ombro. E então perguntou o que ele estava fazendo lá. Esta poção para aumentar a resistência. Ele não vai levar tudo para si. O cara fechou o armário. Virou-se e respondeu: claro que não, ele estava prestes a compartilhar. A menina acenou com a mão e pediu em voz alta a Von para olhar.
Aqui ele está aqui. O cara pensou. Que coisinha silenciosa. Doc olhou cuidadosamente para o resumo do personagem de Jai. E ela sorriu e perguntou se ele pudesse dar a ela uma poção de aumento de força. Essa garotinha indefesa estava sentindo falta. Ele se perguntou se ela realmente pensou que ele iria acreditar. Força depois de quase. O cara olhou para a frente cansadamente. E a garota perguntou a Von se ela poderia aguentar. E recebeu a resposta de que o Doc o encontrou. Cabia a ele decidir. Mas ele ficou lá e pensou que não queria dar nada. Para o homem do personagem principal. Justiça, dois avisos apareceram. Que algumas constelações que não gostam de compartilhar. Não gosto dessa situação. A constelação. Juiz do inferno está aguardando sua decisão justa. Doc colocou as mãos no cinto. Olhou para seus camaradas e sugeriu que talvez o rock. Papel, tesoura. Uma rodada, uma poção. Shai alegremente levantou a mão e exclamou que isso foi ótimo. O avisou que ele poderia perder tudo. E ele respondeu o que significa que alguém terá muita sorte. O cara segurou um vaso com líquido vermelho na mão. Sorriu olhando para o cara satisfeito. E disse que ela foi a primeira. Ela notou que ela era boa neste jogo. Ao qual ele esclareceu é verdade. Uma notificação aparece que a habilidade única. Leitor onisciente foi ativado. A menina sorriu. E começou a acenar com a mão com as palavras rock. Tesoura e uma tela apareceram na frente do cara. Em que foi escrito que o personagem estava planejando interpretar. A tesoura, o helicóptero ficou no chão, com suas lâminas girando. Os heróis caminharam até o veículo. Tímido disse desagradavelmente que não poderia ser. Ela não poderia ganhar nenhuma vez. Von perguntou se ele tinha certeza de que eles fizeram tudo certo. Ela não se lembrava de ter caçado um tiranossauro no filme. Doc respondeu que não, mas é muito mais divertido. O gênero é fantasia, ação e aventura. Algo assim era necessário. Uma mensagem apareceu que o palco. Proprietário ficou satisfeito com o final do filme. Uma notificação apareceu que eles poderiam passar para o próximo andar. Von olhou para a tela e sorriu. E Doc virou a cabeça e disse que agora eu entendo. Você pode simplesmente matar tudo em seu caminho. E então ele se lembrou que nesta masmorra é importante não recriar o final correto. Mas para deixar o dono do palco feliz. A propósito, ele é um psicopata completo. Gil estendeu a mão para o inseto e disse. Enquanto Titano e o cara sabiam que os monstros na masmorra do cinema não pode se mover pelo chão. Os heróis ficaram segurando frascos com poções nas mãos. O cara tinha 16 deles, um tinha 2. O menino também tinha 2 e tímido curvado. Ela estava chateada porque ela não tinha nenhum. E Doc pensou que eles só poderiam levar os itens como poções que melhoram as estatísticas. Ele olhou para a palma da mão, que continha um tubo de ensaio com um líquido amarelo.
que eles receberam depois de derrotar o tiranossauro. Uma mensagem apareceu com informações sobre o item. Esta é uma poção de DNA de dinossauro. Todas as estatísticas serão aumentadas em 10 por 30 minutos. Só pode ser usado na masmorra do cinema. Doc olhou tristemente para o tubo de ensaio e pensou: é uma pena que a poção seja inútil. Fora da masmorra. Mas sem ele, é impossível passar pelo último andar. Ele cerrou o punho e olhou para a frente, com o pensamento de que, especialmente se o personagem principal estivesse na situação. Ele estava pensando no helicóptero começou a decolar. Dylan e Von olharam pela janela para o lugar que estavam saindo. O helicóptero subiu para o céu e voou sobre a floresta. 3 notificações apareceram, que eles foram incluídos nos créditos finais. Pela primeira vez estrelando Doc 1. Jae-gyu recebeu 500 moedas por participar das filmagens. O helicóptero subiu cada vez mais alto. E o chão começou a desaparecer. A tela apareceu com informações sobre o oculto. Cenário do Cinema Dungeon. Categoria oculta. Dificuldade a condições. Destruir o dono do palco. Sem limite de tempo, recompensa 4.000 moedas. Penalidade por falha é um traço. Um feixe de luz brilhou no chão, perto do pôster do dinossauro. Heróis começaram a aparecer na sala. Jay olhou para o lado surpreso e perguntou: quantos andares mais precisavam ser concluídos? Doc respondeu que o personagem principal já havia completado alguns. Então era menos do que parecia. Von parou e olhou para o pôster cortado. A garota com o rabo de cavalo. Observou que isso significa que eles só podem entrar no filme através de todo o pôster e Von sugeriu que parece que este não foi rasgado antes. Doc caminhou com confiança pelo corredor, dizendo que eles precisavam se apressar. Eles não sabiam quantos filmes sobraram. Jay olhou para a foto cortada. E pensei que este era o que ela queria assistir. O prédio do cinema estava localizado sob uma cúpula mágica, acima do qual a lua cheia brilhava. E Doc, naquele momento, lembrei que o Cinema Dungeon está localizado no prédio de cinema, perto da primeira saída da estação Chunuro. Consiste em um andar subterrâneo e 8 andares térreos, incluindo um jardim na cobertura. Os heróis caminharam ao longo do corredor, olhando para os pôsteres que foram todos cortados. E o cara pensou: quão bom foi que o pôster começou a ser rasgado. O protagonista. Como ele conseguiu passar seu destino? Felizmente, no segundo e terceiro andares, todos os pôsteres foram rasgados. A pintura mostrava um céu noturno tempestuoso. E o Doc notou que acabaram encontrando o pôster no quarto andar. Jay franziu a boca e estufou suas bochechas, colocando os dedos neles. Os heróis estavam no convés de um enorme navio. Um golpe ficou ao lado da garota, que estava inclinado ao mar, e disse a ela para deixar tudo sair. Cara disse que ela tinha enjoo.
E Doc estava por perto. E pensei que eles estavam dentro do segundo filme. E por que o mar? Deus da guerra escolheu em primeiro lugar. O navio estava navegando no mar. As luzes estavam acesas nos decks. A menina disse através de crises de náusea. Este não é o filme com o navio afundando. Nós realmente precisamos afundar este navio. Uma abaixou a cabeça e estendeu os braços para os lados. Anne olhou para o vestido dela com surpresa. E Jane notou que aparentemente ela era a personagem principal. Inclinou-se sobre a grade do convés novamente e disse: então isso significa que o personagem masculino principal, o cara, estava olhando para eles de lado. Os heróis se viraram e olharam para a frente com surpresa. De onde veio uma voz e disse Dawson. O homem caminhou rapidamente em direção ao menino. Apontou o dedo para ele e disse: Jeff Dawson. Gil apontou o dedo para si mesmo. Anne olhou para o homem surpreso. E os heróis simultaneamente pensaram que era ele. O navio navegou nas ondas sob o céu noturno. A garota de boné colocou a mão no cinto. E notou que os personagens principais estavam no lugar. O homem estava amarrado no chão. E tentou dizer algo. Mas sua boca estava amarrada com um lenço. Vaughn perguntou o que eles deveriam fazer com este homem. Ele é um personagem negativo. Eles o pegaram, mas nada aconteceu. Vaughn e Doc olharam surpresos para a garota, que começou a tirar uma espada e disse que, neste caso, eles o matariam. Doc disse que o dono da cena adora massacres. Não é melhor matar esses caras antes de arruinar toda a trama. O cara virou a cabeça e disse que é assim que é. Mas Vaughn notou que parece tão realista. É um filme, mas ele parece uma pessoa real. Doc arregalou os olhos de surpresa quando ele ouviu essas palavras da garota. O homem amarrado olhou para eles com horror nos olhos. E Jai disse que este não é o melhor tempo para o sentimento, ou ele ou eles. Eles estão definitivamente vivos. Mas ele é apenas um personagem. A menina levantou a espada acima de sua cabeça, dizendo que ele também era um vilão. Mesmo se ele fosse real, eles ainda não tinham escolha. Vaughn levantou a mão para o rosto e esclareceu que ela pensava assim. A espada perfurou o corpo do homem e sangue borrifado nas laterais. Duas notificações apareceram que o dono do palco era mais ou menos satisfeito com o final. Eles poderiam passar para o próximo andar. Doc Ian olhou para o corpo ensanguentado em confusão. E Jai pegou sua espada e disse com um sorriso que ela estava certa. Eles não podiam ficar parados aqui enquanto o mestre estava em perigo. Seus corpos começaram a desaparecer. Uma mensagem apareceu que eles foram incluídos nos créditos finais. Pela segunda vez, Jai sorriu. Deu um joinha e disse: foi rápido. Doc olhou para a garota surpresa. Uma mensagem apareceu que o elenco Jock ganhou Jaigil. Uma notificação apareceu que 500 moedas foram recebidos por participar das filmagens.
Toque, infelizmente, abaixou a cabeça e pensei que o personagem era uma pessoa viva. Um grande número 5 foi escrito na parede. O cara percebeu que esse era o quinto.